Nunca imaginei que aos 68 anos de idade, eu descobriria o verdadeiro caráter dos filhos que criei com tanto amor e dedicação. Meu nome é Marlene Santos e o que vou compartilhar com vocês hoje não é apenas uma história, é um relato real que ainda dói no meu coração, mas que me ensinou lições valiosas sobre a vida, sobre família e principalmente sobre mim mesma. Sabe quando você acredita que conhece as pessoas mais importantes da sua vida? Quando tem certeza absoluta de que aqueles por quem você daria a própria existência fariam o mesmo por você? Pois eu tinha essa convicção. Durante décadas construí minha vida inteira ao redor dos meus 3 filhos, Marcelo, Patrícia e Gustavo. Cada decisão que tomei, cada sacrifício que fiz, cada sonho que abandonei foi pensando no bem-estar deles. Trabalhei por mais de 40 anos como funcionária pública no INSS aqui em Campinas, enfrentando filas intermináveis de pessoas desesperadas, lidando com burocracias que me tiravam o sono, mas sempre com um objetivo claro na mente: proporcionar uma vida digna para minha família. Acordava às 5 da manhã todos os dias, preparava o café, organizava a paz da casa e ainda levava os meninos para a escola antes de pegar 2 ônibus para chegar ao trabalho. Quando meu marido faleceu há 15 anos, pensei que meu mundo tinha acabado. Foram os meus filhos que me deram forças para continuar. Marcelo, o mais velho, já estava formado em engenharia civil e trabalhava em São José dos Campos. Patrícia, minha única filha, havia se tornado administradora e morava em Ribeirão Preto. Gustavo, o caçula, vendia carros em Sorocaba e sempre me visitava aos domingos com histórias engraçadas que me faziam rir mesmo nos dias mais difíceis. Durante todos esses anos mantive uma rotina de ligações diárias para cada um deles. Queria saber como estavam, se precisavam de alguma coisa, se estavam felizes. Nas datas especiais, eu era sempre a primeira a parabenizar. Nos momentos difíceis, era eu quem oferecia apoio, tanto emocional quanto financeiro quando necessário. Minha casa, na Rua das Paineiras, no bairro Cambuí, sempre estava de portas abertas para eles. Comprei cada móvel pensando no conforto que podia oferecer quando viessem me visitar. A sala de jantar grande para as reuniões de família, o sofá macio onde Gustavo costumava tirar suas sonecas dominicais, a cozinha bem equipada, onde preparava os pratos favoritos de cada um. Tudo na minha vida girava em torno deles, e eu acreditava firmemente que esse amor era correspondido. Nos últimos meses, antes dos acontecimentos que vou relatar, havia notado uma certa frieza nas nossas conversas. As ligações ficaram mais esparsas, as visitas diminuíram consideravelmente. Marcelo sempre alegava excesso de trabalho com seus projetos de construção. Patrícia vivia ocupada com prazos da empresa onde trabalhava. Gustavo reclamava da distância entre Sorocaba e Campinas, dizendo que o trânsito estava impossível. Eu, como mãe dedicada que sempre fui, entendia perfeitamente. Afinal, eles eram adultos responsáveis com suas próprias vidas, carreiras em ascensão, responsabilidades que eu mesma havia lhes ensinado a ter. Jamais questionei essa mudança de comportamento. Pelo contrário, me orgulhava de ter criado filhos independentes e bem-sucedidos. Foi então que começaram as dores no peito. Inicialmente pensei que fosse apenas cansaço da idade, talvez reflexo da aposentadoria que ainda estava me acostumando. Aos 68 anos, depois de uma vida inteira dedicada ao trabalho e à família, ainda estava aprendendo a viver para mim mesma. Mas as dores se intensificaram, tornaram-se constantes e acompanhadas de uma sensação de aperto que me deixava sem ar. Tentei ignorar os sintomas por alguns dias. Tomei chás, fiz repouso, usei algumas receitas caseiras que minha mãe costumava fazer quando eu era criança. Porém, numa manhã de terça-feira, a dor foi tão intensa que não consegui nem levantar da cama adequadamente. Foi quando decidi ligar para Marcelo. A ligação demorou para ser atendida e quando ele finalmente respondeu, percebi uma certa impaciência na voz. Expliquei sobre as dores, sobre como estava me sentindo fraca e preocupada. Para minha surpresa, ele imediatamente se mostrou atento e disse que viria me buscar junto com os irmãos para me levar ao hospital. Aquilo me tranquilizou. Pensei comigo mesma que havia sido apenas impressão minha, que eles continuavam sendo os filhos carinhosos que sempre conheci. Em menos de 2 horas,
Os 3 estavam na minha porta. Vê-los juntos novamente depois de tanto tempo me emocionou profundamente. Marcelo, sempre prático, já havia ligado para o Hospital Municipal para saber sobre atendimento cardiológico. Patrícia preparou uma bolsa com algumas roupas e itens pessoais que eu poderia precisar. Gustavo se ofereceu para dirigir, mostrando aquela preocupação genuína que me fazia lembrar do menino carinhoso que ele sempre foi. No caminho para o hospital, conversamos sobre amenidades. Eles perguntaram sobre minha rotina, sobre como estava me adaptando à aposentadoria, sobre os vizinhos. Patrícia mencionou que estava pensando em me dar alguns netos em breve, o que me encheu de alegria. Marcelo comentou sobre um projeto importante que estava desenvolvendo. Gustavo contou piadas sobre clientes excêntricos da concessionária onde trabalhava. Tudo parecia normal, familiar, acolhedor. Era exatamente assim que eu me lembrava das nossas conversas de família. Naquele momento, dentro do carro, cercada pelos meus 3 filhos, me senti protegida e amada. Qualquer preocupação que eu pudesse ter sobre nossa relação simplesmente desapareceu. Chegando ao hospital municipal, fomos rapidamente atendidos. Doutor Ronaldo Ferreira, o cardiologista plantonista, fez uma série de perguntas sobre meus sintomas, meu histórico médico e meus hábitos de vida. Depois de alguns exames preliminares, ele explicou que seria necessário me manter internada para uma avaliação mais detalhada. Falou sobre a possibilidade de problemas cardíacos que precisavam ser investigados com cuidado. Confesso que fiquei assustada. A palavra internação sempre me causou arrepios, especialmente depois da experiência com meu marido anos atrás. Mas a presença dos meus filhos ali ao meu lado me dava coragem e tranquilidade. Marcelo conversou longamente com o médico, fazendo perguntas técnicas sobre o procedimento. Patrícia se preocupou com questões práticas como documentação e plano de saúde. Gustavo ficou ao meu lado, segurando minha mão e me assegurando que tudo ficaria bem. Quando a enfermeira Cláudia veio me acompanhar até o quarto, meus filhos prometeram que voltariam no dia seguinte para me visitar. Marcelo disse que viria logo após o expediente de trabalho. Patrícia garantiu que traria as frutas que eu mais gosto para tornar a estadia no hospital mais agradável. Gustavo prometeu que passaria os fins de semana comigo, para que eu não me sentisse sozinha. Despedi-me deles com beijos carinhosos e um coração cheio de gratidão. Mesmo em meio à preocupação com minha saúde, me sentia afortunada por ter filhos tão atenciosos e presentes. Enquanto me acomodava no quarto do hospital, pensei em como havia sido injusta comigo mesma ao duvidar do amor deles. A enfermeira Cláudia me ajudou a me instalar no quarto. Explicou as rotinas do hospital e me tranquilizou sobre os procedimentos que seriam realizados. Era uma mulher gentil, com cerca de 50 anos, que demonstrava genuína preocupação com o bem-estar dos pacientes. Comentou sobre como era reconfortante ter uma família tão unida e presente, referindo-se à demonstração de carinho que havia presenciado. Naquela primeira noite no hospital, dormi tranquila. Estava confiante de que logo estaria bem e de volta para casa, cercada pelo amor e cuidado dos meus filhos. Não havia nem passado pela minha cabeça que aquela seria a última vez em muito tempo que me sentiria verdadeiramente amparada por eles. O que eu não sabia é que enquanto eu me preparava para dormir naquele quarto de hospital, meus filhos já estavam planejando algo que mudaria completamente minha percepção sobre família, sobre amor incondicional e sobre as pessoas em quem mais confiava no mundo. Mas essa parte da história, essa descoberta devastadora que abalou todas as minhas certezas, vocês só vão conhecer se continuarem acompanhando meu relato. Antes de prosseguir, quero saber de onde vocês estão me assistindo. Escrevam nos comentários a cidade de vocês, porque essa história que estou compartilhando pode acontecer em qualquer lugar do Brasil, com qualquer família. Se vocês ainda não se inscreveram no canal Vovó Lembrou, façam isso agora, porque o que vem pela frente vai mexer profundamente com as emoções de vocês. A partir de agora, vocês vão entender como 7 dias no hospital podem revelar verdades que preferiríamos nunca descobrir sobre as pessoas que mais amamos. Na manhã seguinte, acordei com um sentimento estranho no peito. Não era apenas a dor física que me trouxera ao hospital, mas uma ansiedade que não conseguia explicar. Talvez fosse o ambiente hospitalar, com seus cheiros característicos de desinfetante
e medicamentos. Ou talvez fossem os ruídos constantes dos equipamentos médicos que ecoavam pelos corredores. A enfermeira Cláudia chegou bem cedo para verificar meus sinais vitais e administrar a medicação prescrita pelo Dr. Ronaldo. Ela tinha um jeito maternal de cuidar, sempre explicando cada procedimento e perguntando como eu estava me sentindo. Durante nossa conversa matinal, comentei animadamente sobre a visita que esperava receber de Marcelo após o expediente dele. Que bom, dona Marlene! Visitas sempre ajudam na recuperação dos pacientes, ela disse com um sorriso genuíno. Vou orientar a recepção para facilitar a entrada da sua família. Passei o dia inteiro em exames. Foram eletrocardiogramas, exames de sangue, radiografias do tórax e até mesmo um ecocardiograma. Entre um procedimento e outro, ficava imaginando como Marcelo ficaria preocupado quando soubesse de todos esses exames e como Patrícia provavelmente já estaria pesquisando na internet sobre possíveis diagnósticos. Gustavo, com certeza, estaria inventando piadas para me distrair quando chegasse. O almoço do hospital não era ruim, mas eu mal consegui comer. A expectativa pela visita de Marcelo estava me deixando agitada de uma forma positiva. Organizei meus cabelos, passei um pouquinho do batom que Patrícia havia colocado na minha bolsa e fiquei atenta a cada som de passos no corredor, esperando reconhecer os dele. As horas foram passando devagar. 3 da tarde, 4, 5, 6 da tarde. O horário de visitas estava em pleno funcionamento e eu observava outras pacientes recebendo familiares, flores, frutas, carinho. Uma senhora do leito ao lado ganhou uma visita do marido idoso que trouxe um buquê de margaridas amarelas. Outra paciente, mais jovem, estava cercada de amigas que riram tanto que até as enfermeiras sorriram ao passar pelo quarto. 7 da noite chegou e passou. Marcelo sempre foi pontual, então comecei a me preocupar. Talvez tivesse acontecido algum imprevisto no trabalho dele, alguma reunião de última hora ou problema na obra que estava supervisionando. Peguei o telefone do hospital e liguei para o celular dele, mas caiu direto na caixa postal. Oi, é o Marcelo. No momento não posso atender, mas deixe seu recado que retorno assim que possível. Deixei uma mensagem carinhosa, explicando que estava bem, mas ansiosa para vê-lo. Mencionei que os médicos estavam cuidando muito bem de mim e que ele não precisava se preocupar, apenas aparecer quando pudesse. Às 8 da noite, o horário de visitas terminou oficialmente. A enfermeira Cláudia passou para verificar como eu estava e notou minha expressão desapontada. Dona Marlene, está tudo bem? A senhora parece preocupada. Meu filho Marcelo disse que viria me visitar hoje, mas não apareceu. Deve ter acontecido algo no trabalho dele. Ah, não se preocupe. Às vezes surgem imprevistos mesmo. Tenho certeza de que ele aparecerá amanhã. Dormi mal naquela noite. Não conseguia parar de pensar no que poderia ter acontecido. Marquei mentalmente de ligar para Patrícia na manhã seguinte para saber se ela havia falado com o irmão. O segundo dia amanheceu com uma chuva fina que embaçava as janelas do hospital. Dr. Ronaldo passou para avaliar os resultados dos exames do dia anterior. Explicou que alguns valores estavam alterados e que seria necessário fazer mais alguns testes para ter um diagnóstico preciso. Doutor, quanto tempo eu vou precisar ficar aqui? Perguntei, genuinamente preocupada. Vamos analisar dia a dia, dona Marlene. Seu quadro não é grave, mas precisamos ter certeza do que está causando essas dores. O importante é que a senhora mantenha a calma e descanse. Após a saída do médico, liguei para a Patrícia. O telefone tocou várias vezes antes dela atender. E quando finalmente atendeu, percebi uma pressa na voz dela que não era comum. Oi, mãe. Como está se sentindo? Estou bem, filha. Queria saber se você falou com seu irmão Marcelo. Ele disse que viria me visitar ontem, mas não apareceu. Ah, mãe, você sabe como ele é. Deve estar atolado de trabalho. Eu também estou correndo aqui. Tenho várias reuniões hoje. Qualquer coisa a gente se fala depois, está bem? Antes que eu pudesse responder adequadamente, ela desligou. Fiquei com o telefone na mão, sentindo uma estranheza que não conseguia definir. Patrícia nunca havia sido tão apressada comigo, especialmente quando eu estava no hospital. Resolvi ligar para Gustavo, pensando que talvez ele pudesse esclarecer o que estava acontecendo com os irmãos.
O número que você discou não pode completar a chamada no momento. Tente novamente mais tarde. Estranho. O telefone de Gustavo sempre funcionava perfeitamente. Deve ser problema da operadora, pensei. Durante a tarde, recebi a visita da assistente social do hospital, uma jovem chamada Fernanda, que fazia acompanhamento com pacientes da minha idade. Ela perguntou sobre minha situação familiar, se eu tinha filhos, se estava recebendo o apoio adequado. Tenho 3 filhos maravilhosos, respondi com orgulho. Eles estão apenas ocupados com o trabalho, mas são muito presentes na minha vida. Que bom, dona Marlene. O apoio familiar é fundamental para a recuperação. Tenho certeza de que logo eles aparecerão para visitá-la. Mas eles não apareceram. Nem no segundo dia, nem no terceiro. No terceiro dia, comecei a ficar genuinamente preocupada. Liguei novamente para os 3 em horários diferentes, tentando encaixar nas rotinas de trabalho de cada um. Marcelo continuava caindo na caixa postal. Patrícia atendia rapidamente, sempre alegando estar ocupada, e desligava antes que eu pudesse explicar adequadamente como estava me sentindo. Gustavo simplesmente não atendia. A enfermeira Cláudia começou a notar minha ansiedade crescente. Durante a administração da medicação da manhã, ela se sentou na beirada da minha cama para conversar. Dona Marlene, a senhora tem parecido mais tensa nesses últimos dias. Está preocupada com alguma coisa específica? É que meus filhos disseram que viriam me visitar, mas ainda não apareceram. Estou começando a achar que aconteceu alguma coisa com eles. Já tentou ligar? Sim, mas eles sempre estão ocupados ou não atendem. Cláudia fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Olha, às vezes as pessoas lidam com a doença de familiares de maneiras diferentes. Alguns ficam muito presentes. Outros se afastam porque têm dificuldade de lidar com a situação. Não significa que não se importem. Aquelas palavras me fizeram refletir. Seria possível que meus filhos estivessem com medo de me ver doente? Talvez a internação tivesse despertado neles memórias dolorosas da época em que meu marido esteve hospitalizado antes de falecer. Essa explicação fazia sentido e me tranquilizou momentaneamente. No quarto dia, resolvi adotar uma estratégia diferente. Em vez de ligar, enviei mensagens de texto para os 3, contando como estava me sentindo melhor e pedindo apenas que respondessem se estavam bem. Mensagens simples, sem pressão. Marcelo, é a mãe. Estou melhorando bastante. Os médicos estão otimistas, só queria saber se vocês estão bem. Beijo grande. Patrícia, filha, os exames estão dando resultados melhores. Não se preocupem comigo. Mandem notícias de vocês. Gustavo, meu querido, estou com saudades das suas piadas. Quando puder, me liga. Amo vocês. Nenhum deles respondeu. Foi nesse momento que comecei a sentir algo que nunca havia experimentado antes. A solidão verdadeira. Não era apenas estar fisicamente sozinha porque o hospital estava sempre movimentado. Era a sensação de abandono por aqueles que eu mais amava no mundo. Durante os procedimentos médicos do quarto dia, Dr. Ronaldo notou que meu estado emocional estava afetando meus sinais vitais. Dona Marlene, seus exames cardíacos estão melhorando, mas noto que a senhora está mais agitada. Alguma preocupação específica? Doutor, é normal os filhos se afastarem quando a mãe está doente? Ele pareceu surpreso com a pergunta. Cada família reage de uma forma, mas geralmente, quando há um vínculo forte, as pessoas tendem a se aproximar nesses momentos. Por que a pergunta? Meus filhos disseram que viriam me visitar, mas já faz 4 dias e nenhum deles apareceu. Doutor, Ronaldo fez algumas anotações no meu prontuário, claramente preocupado não apenas com minha condição física, mas também emocional. Vou pedir para a assistente social conversar novamente com a senhora. Às vezes, questões familiares podem interferir no processo de recuperação. No 5º dia, acordei com uma sensação de vazio no estômago, que não tinha relação com a comida do hospital. Era como se algo dentro de mim tivesse se quebrado durante a noite. Pela primeira vez desde que cheguei ao hospital, chorei. Não um choro silencioso, mas um pranto profundo que parecia vir de um lugar muito escondido da minha alma. A enfermeira do turno da manhã, uma jovem chamada Roberta que estava substituindo Cláudia no dia, ficou preocupada ao me encontrar naquele estado. Dona Marlene, o que aconteceu? A senhora está sentindo dor? Não é dor física, respondi entre soluços. É uma dor que não sei explicar.
Roberta se sentou ao meu lado e me ofereceu lenços de papel. Sua presença gentil me lembrou de como minha mãe costumava me consolar quando eu era criança. Quer conversar sobre o que está sentindo? E foi então que desabafei. Contei sobre meus filhos, sobre como havia dedicado minha vida inteira a eles, sobre as promessas não cumpridas de visitação, sobre o silêncio que estava se tornando ensurdecedor. Falei sobre o medo que estava crescendo dentro de mim, não do diagnóstico médico, mas da possibilidade de que as pessoas que eu mais amava no mundo simplesmente não se importassem mais comigo. Criei meus filhos para serem independentes, disse através das lágrimas. Sempre incentivei eles a voarem com as próprias asas, mas nunca pensei que isso significaria que eles voariam para tão longe de mim. Roberta me ouviu com paciência e atenção genuína. Dona Marlene, a senhora é uma mãe que claramente ama muito seus filhos. Às vezes as pessoas passam por fases onde perdem a noção do que é realmente importante. Talvez eles estejam passando por isso agora. Suas palavras eram reconfortantes, mas não conseguiam apagar completamente a angústia que estava crescendo no meu peito. O 6º dia foi o mais difícil até então. Acordei decidida a não ligar para nenhum deles. Se quisessem saber de mim, sabiam onde me encontrar. Passei o dia observando as outras pacientes recebendo visitas, ouvindo risadas de famílias reunidas, vendo flores frescas sendo trazidas para alegrar os quartos. Uma senhora do quarto ao lado, Dona Conceição, havia quebrado o quadril e estava sendo visitada diariamente por seus 5 filhos, que se revezavam para que ela nunca ficasse sozinha. Eles traziam comida caseira, contavam histórias engraçadas, ajudavam nas necessidades básicas dela e sempre se despediam com promessas de retorno. Observar aquela dinâmica familiar me fazia questionar tudo o que eu havia feito como mãe. Será que havia sido superprotetora? Será que havia sido ausente em algum momento importante? Será que havia falhado em ensinar valores fundamentais como gratidão e compaixão? Durante a tarde do 6º dia, resolvi ligar uma última vez para cada um deles. Não para pedir visita, mas simplesmente para ter certeza de que estavam vivos e bem. Marcelo atendeu na 3ª tentativa, mas sua voz soou distante e formal. Oi, mãe. Marcelo, filho, só queria saber se você está bem. Não precisa vir me visitar se não pode. Apenas queria ouvir sua voz. Estou bem, mãe. Meio corrido aqui no trabalho, mas está tudo normal. E como estão as coisas em casa? Sua esposa está bem? Tudo certo. Olha, mãe, estou numa reunião importante. A gente se fala depois, está bem? Claro, filho. Te amo. Ele desligou sem responder ao meu te amo. Aquilo me cortou como uma lâmina. Patrícia foi ainda mais direta. Mãe, está tudo bem aí? Estou melhorando, filha. Os médicos estão satisfeitos com minha evolução. Que bom. Olha, estou saindo para uma reunião agora. Qualquer emergência me liga. Patrícia, eu só queria... Mãe, depois a gente conversa melhor. Tchau. Gustavo nem atendeu. Naquele momento, uma certeza dolorosa começou a se formar na minha mente. Meus filhos não estavam apenas ocupados ou com dificuldade para lidar com minha internação. Alguma coisa havia mudado fundamentalmente na nossa relação. E eu não sabia o que era. Na noite do 6º dia, enquanto ouvia os sons noturnos do hospital, comecei a repensar toda a minha vida. Cada sacrifício que havia feito, cada sonho que havia abandonado, cada momento em que havia colocado as necessidades deles antes das minhas próprias. Não me arrependi dessas escolhas, mas pela primeira vez questionei se elas haviam sido valorizadas. O 7º dia chegou carregado de uma melancolia que eu nunca havia experimentado antes. Era meu último dia de internação, segundo o Dr. Ronaldo havia informado na véspera. Meus exames finalmente indicavam que eu estava estável e poderia receber alta na manhã seguinte. Esperava que a notícia da minha saída do hospital trouxesse alguma reação dos meus filhos. Afinal, eles precisariam se organizar para me buscar, para ter certeza de que eu chegaria bem em casa, para verificar se eu precisaria de cuidados especiais durante os primeiros dias. Liguei para Marcelo com a novidade. Que bom, mãe. Fico feliz que esteja melhor. Marcelo, preciso que alguém venha me buscar amanhã de manhã. Você pode? Amanhã de manhã eu tenho uma reunião muito importante. Não tem como você pegar um táxi ou Uber?
Fiquei em silêncio por alguns segundos, processando o que acabara de ouvir. Claro, filho, não se preocupe. Liguei para a Patrícia. Mãe, que ótimo que você está melhor. Olha, amanhã de manhã eu tenho uma apresentação para clientes. É algo que venho preparando há semanas. Você não pode pedir para o Gustavo? Gustavo não atendeu. E foi assim que, após 7 dias no hospital, me preparei para voltar sozinha para casa. 7 dias durante os quais aprendi que estar cercada de pessoas não significa necessariamente não estar sozinha, e que a ausência daqueles que amamos pode ser mais dolorosa que qualquer problema físico. Enquanto arrumava minhas poucas coisas na manhã do 8º dia, preparando-me para a alta hospitalar, eu ainda não fazia ideia de que a verdadeira provação estava apenas começando, e que o que eu descobriria ao chegar em casa seria infinitamente pior do que qualquer abandono que eu pudesse ter imaginado. A manhã do 8º dia chegou com um céu nublado que espelhava perfeitamente meu estado de espírito. Dr. Ronaldo apareceu cedo para fazer a última avaliação antes da minha alta. Seus olhos revelavam uma preocupação que ia além dos aspectos médicos do meu caso. Dona Marlene, seus exames estão todos dentro dos parâmetros normais. O coração está respondendo bem ao tratamento e não há sinais de complicações graves. Você está liberada para ir para casa. Obrigada, doutor. O senhor e toda a equipe foram maravilhosos comigo. Ele hesitou por um momento, depois se sentou na cadeira ao lado da minha cama. Posso fazer uma pergunta pessoal? Como está se sentindo emocionalmente? Durante esses dias, notei que a senhora ficou mais introspectiva. Era impressionante como aquele médico que atendia dezenas de pacientes diariamente havia percebido minha transformação interior. Durante uma semana inteira, havia passado por uma jornada emocional que me fez questionar tudo o que acreditava sobre amor familiar e reciprocidade. Doutor, descobri que conhecer pessoas e realmente entendê-las são coisas completamente diferentes. Às vezes passamos a vida inteira convivendo com alguém e não fazemos ideia de quem essa pessoa realmente é. Dr. Ronaldo assentiu com a cabeça, demonstrando compreender o peso das minhas palavras. Dona Marlene, quero que a senhora saiba que o que aconteceu aqui esta semana não tem relação com quem a senhora é como pessoa. Observei como tratava todas as enfermeiras, como se preocupava com as outras pacientes, como mantinha a gentileza, mesmo estando claramente magoada. Isso diz muito sobre seu caráter. Suas palavras me tocaram profundamente. Era reconfortante saber que alguém havia notado meu esforço para permanecer digna, mesmo quando me sentia completamente desamparada. Depois que Dr. Ronaldo saiu, comecei a organizar meus pertences. Não havia muito o que arrumar. A bolsa que Patrícia havia preparado para mim continha apenas o essencial. Enquanto dobrava as poucas roupas que havia usado, refleti sobre como aqueles objetos simples haviam se tornado testemunhas silenciosas de uma das semanas mais reveladoras da minha vida. A enfermeira Cláudia, que havia retornado de sua folga na véspera, veio se despedir de mim. Durante os dias em que havia cuidado de mim, desenvolvemos uma conexão genuína que transcendia a relação profissional. Dona Marlene, vou sentir saudades da nossa conversa matinal. A senhora trouxe uma energia especial para este andar. Cláudia, você foi um anjo na minha vida esta semana. Não sei como teria superado tudo isso sem sua paciência e carinho. Posso dar um conselho de quem já viu muita coisa neste hospital? Às vezes, as pessoas que mais amamos são justamente aquelas que mais nos desapontam, porque depositamos nelas expectativas muito altas. Isso não diminui nosso valor como pessoas. Enquanto ela verificava os últimos procedimentos da minha alta, pensei em como havia mudado minha perspectiva sobre relacionamentos humanos. Cláudia, uma pessoa que conhecia há poucos dias, havia demonstrado mais cuidado e atenção genuína do que meus próprios filhos. Por volta das 10 da manhã, todos os documentos da alta estavam prontos. Peguei meu telefone para chamar um Uber, uma experiência completamente nova para mim. Aos 68 anos, nunca havia usado aplicativos de transporte, sempre dependendo dos meus filhos ou do transporte público para me locomover. A recepcionista, uma jovem simpática chamada Bruna, notou minha dificuldade com o aplicativo e se ofereceu para me ajudar. Dona Marlene, deixe que eu faço isso para a senhora. Para onde quer ir? Rua das Paineiras, 247, no Cambuí. Pronto.
O motorista vai chegar em 15 minutos. É o Sr. Jorge dirigindo um Corolla prata. Enquanto aguardava na recepção do hospital, observei o movimento constante de pessoas chegando e saindo. Famílias reunidas, preocupadas, mas juntas. Filhos carregando bolsas para os pais internados. Netos trazendo desenhos para alegrar os avós. Maridos segurando as mãos das esposas com ternura protetora. Cada cena me lembrava do que eu havia perdido, ou talvez do que nunca realmente tivera. Comecei a questionar se minha percepção sobre minha família havia sido uma ilusão construída ao longo dos anos, baseada mais nos meus desejos do que na realidade. O Sr. Jorge chegou pontualmente. Era um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos, com um sorriso acolhedor que imediatamente me tranquilizou. Ele desceu do carro para me ajudar com a bolsa, demonstrando uma cortesia que há muito tempo não experimentava. A senhora está saindo do hospital? Espero que esteja tudo bem agora. Sim, graças a Deus, foi apenas um susto. Que bom! Minha esposa também teve problemas cardíacos ano passado. É sempre uma preocupação, mas com cuidado médico adequado, as pessoas se recuperam bem. Durante o trajeto até minha casa, Jorge mostrou-se interessado em conversar, sem ser invasivo. Contou sobre sua família, sobre como havia se tornado motorista de Uber após se aposentar da fábrica onde trabalhou por 30 anos. Falou sobre seus netos, sobre como gostava de poder ajudar as pessoas em seus deslocamentos. Sabe, dona Marlene, trabalhar como motorista me ensinou muito sobre natureza humana. Encontro pessoas de todos os tipos. Algumas são grosseiras, outras gentis. Algumas estão passando pelos melhores momentos das suas vidas, outras pelos piores. Mas o que mais me impressiona é como pequenos gestos de gentileza podem transformar o dia de alguém. Suas palavras ressoaram profundamente em mim. Ali estava um estranho, demonstrando mais empatia e consideração do que havia recebido da minha própria família durante toda aquela semana. Jorge, posso fazer uma pergunta pessoal? Como é sua relação com seus filhos? Tenho 2 filhos e uma filha. Não vou mentir, nem sempre foi fácil. Houve épocas em que nos desentendemos, principalmente quando eles eram jovens adultos, mas sempre mantivemos o respeito mútuo. Hoje somos muito próximos. Eles me ligam regularmente, me incluem nos planos da família, se preocupam com meu bem-estar. E o que você acha que fez a diferença para manter essa proximidade? Jorge refletiu por um momento antes de responder. Acho que foi nunca ter deixado o orgulho se interpor entre nós. Quando erravam, eu os corrigia com amor, não com raiva. Quando eu errava, pedia desculpas sem tentar justificar. E sempre deixei claro que minha porta estaria aberta para eles, independentemente das circunstâncias. Enquanto conversávamos, observei a cidade passando pela janela do carro. Campinas estava movimentada naquela manhã de terça-feira. Pessoas indo para o trabalho, crianças a caminho da escola, idosos fazendo compras nos mercados. A vida seguindo seu curso normal enquanto eu me sentia como se tivesse passado por uma experiência que alterara completamente minha percepção sobre tudo. Sabe, Jorge, esta semana no hospital me fez repensar muitas coisas sobre minha vida. Descobri que às vezes construímos uma imagem idealizada das pessoas que amamos, baseada mais no que gostaríamos que elas fossem do que no que realmente são. Isso é muito sábio, dona Marlene. A maturidade nos ensina a ver as pessoas como realmente são, não como projetamos que sejam. É doloroso às vezes, mas é libertador também. Chegamos à Rua das Paineiras mais cedo do que eu esperava. Jorge estacionou em frente ao meu prédio e novamente desceu para me ajudar com a bolsa. Quando fui pagar a corrida, ele fez um gesto com a mão. Não se preocupe com isso, dona Marlene. Foi um prazer conversar com a senhora. Espero que se recupere completamente e que encontre a paz que está procurando. Jorge, você é um anjo. Obrigada por tudo. Se precisar de alguma coisa, tenho meu cartão aqui. Não hesite em ligar. Enquanto subia as escadas do meu prédio, carregando minha bolsa e refletindo sobre a conversa com Jorge, senti uma mistura estranha de gratidão e melancolia. Um completo estranho havia me tratado com mais carinho e respeito do que meus próprios filhos durante toda aquela semana difícil. Parei diante da porta do meu apartamento
procurando as chaves na bolsa. Meu coração estava disparado, não por causa dos problemas cardíacos que me levaram ao hospital, mas pela ansiedade do que encontraria do outro lado daquela porta. Havia uma parte de mim que ainda esperava encontrar algum sinal de que meus filhos haviam se preocupado com minha ausência. Talvez flores na mesa, um bilhete carinhoso, ou mesmo apenas evidências de que haviam estado ali para verificar se estava tudo bem com a casa. Mas havia outra parte, uma voz interior que vinha crescendo desde o 3º dia no hospital, que sussurrava que eu estava prestes a descobrir algo que preferiria nunca saber. Coloquei a chave na fechadura e girei lentamente. O som familiar da porta se abrindo ecoou no corredor vazio do prédio. Entrei no apartamento e fechei a porta atrás de mim, apoiando-me contra ela por um momento para reunir coragem para o que pudesse encontrar. A primeira coisa que notei foi o silêncio absoluto. Não o silêncio normal de uma casa vazia, mas algo diferente, mais profundo. Era como se o próprio ar estivesse carregado de uma estranheza que eu não conseguia identificar. Caminhei lentamente pelo corredor de entrada, observando cada detalhe. As paredes pareciam diferentes, mais nuas de alguma forma. O cheiro familiar da minha casa, uma mistura de lavanda e café que sempre me acolhia quando chegava, havia desaparecido completamente. Entrei na sala de estar e meu mundo desabou. Não havia mais nada ali, absolutamente nada. O sofá onde Gustavo costumava tirar suas sonecas dominicais havia desaparecido. A mesa de centro, onde eu sempre deixava revistas e onde servíamos café para as visitas, não estava mais lá. As estantes com meus livros, os quadros nas paredes, a televisão, o aparador onde guardava a louça especial, tudo havia sumido. Minha mente se recusava a processar o que estava vendo. Caminhei como um fantasma pela sala vazia, tocando as marcas no chão onde os móveis costumavam ficar, como se isso pudesse fazê-los reaparecer magicamente. Corri para o meu quarto. A cama havia desaparecido, junto com o guarda-roupa, a penteadeira que pertencera à minha mãe, o criado mudo onde guardava minhas medicações. Até mesmo as cortinas haviam sido removidas, deixando as janelas nuas e expostas. O quarto de hóspedes, onde Patrícia costumava ficar quando me visitava, estava igualmente vazio. O banheiro havia sido despojado de todos os objetos pessoais. Toalhas, produtos de higiene, até mesmo o espelho sobre a pia havia sido retirado. Fui para a cozinha cambaleando, com as pernas tremendo e o coração disparado. Ali também não havia mais nada. A geladeira, o fogão, os armários, a mesa onde eu tomava café da manhã todos os dias. Tudo havia desaparecido. As paredes mostravam marcas claras onde os eletrodomésticos costumavam ficar conectados. Foi então que vi, sobre a pia nua da cozinha, um papel dobrado. Com mãos tremendo, peguei o bilhete e o desdobrei. As palavras escritas ali me atingiram como um soco no estômago. Pegamos o que é nosso. Assinado. Seus filhos queridos. Minha mente entrou em colapso. Sentei-me no chão frio da cozinha vazia e chorei como nunca havia chorado em toda a minha vida. Não era apenas a perda material que me devastava, mas a compreensão brutal de que as pessoas em quem mais confiava no mundo haviam deliberadamente me traído no momento em que eu estava mais vulnerável. Eles não apenas haviam faltado às promessas de me visitar no hospital, haviam usado minha internação como uma oportunidade para saquear minha casa, levando tudo o que haviam considerado de valor. E o pior de tudo era a crueldade deliberada daquele bilhete, assinado como seus filhos queridos, como se fosse uma piada macabra. Comecei a entender por que haviam sido tão evasivos durante as ligações telefônicas. Porque Marcelo sempre estava ocupado demais para falar. Por que Patrícia encerrava nossas conversas tão rapidamente? Por que Gustavo simplesmente parou de atender? Eles estavam organizando o roubo da minha própria casa, enquanto eu estava internada, preocupando-me com eles. A dor física que senti naquele momento foi mais intensa do que qualquer sintoma cardíaco que me levara ao hospital. Era uma dor que vinha de um lugar muito mais profundo, do centro da minha alma, do núcleo da minha identidade como mãe e como pessoa. Fiquei ali sentada no chão da cozinha vazia por não sei quanto tempo, alternando entre lágrimas de tristeza
e ondas de raiva que nunca havia experimentado antes. Como havia sido tão ingênua? Como havia criado filhos capazes de tal crueldade? Onde havia falhado como mãe? Mas então, gradualmente, algo dentro de mim começou a mudar. A dor não diminuiu, mas foi acompanhada por uma determinação que crescia como um fogo interno. Eles haviam subestimado sua mãe. Haviam pensado que eu era apenas uma senhora frágil e indefesa que aceitaria passivamente qualquer humilhação. Não faziam ideia de com quem estavam lidando. Levantei-me do chão com uma força que não sabia que ainda possuía. Sequei as lágrimas e olhei ao redor da casa saqueada com olhos diferentes. Não era mais uma vítima contemplando sua perda. Era uma guerreira planejando sua vingança. Porque se havia uma coisa que meus filhos não sabiam sobre mim, era que uma mulher que trabalhou por 40 anos no INSS, lidando diariamente com burocracia, regulamentações e pessoas tentando burlar o sistema, havia aprendido muito sobre como usar a lei a seu favor. E eu estava prestes a dar a eles uma lição que jamais esqueceriam. Permaneci ali na cozinha vazia por alguns minutos, segurando aquele bilhete cruel entre os dedos. A raiva que estava crescendo dentro de mim era diferente de qualquer emoção que já havia experimentado. Não era uma raiva explosiva, mas uma fúria calculada, fria, que me dava uma clareza mental surpreendente. Caminhei novamente por todos os cômodos da casa. Desta vez, com olhos de investigadora. Não estava mais apenas lamentando o que havia perdido, mas catalogando mentalmente cada item que faltava, cada detalhe que poderia ser importante. 40 anos trabalhando com documentação e processos me haviam ensinado a importância de reunir evidências. Na sala, notei que haviam sido cuidadosos para não danificar as paredes ao remover os quadros. Isso indicava planejamento, não um ato impulsivo. No quarto, observei que até mesmo as gavetas do guarda-roupa haviam sido removidas, levando inclusive peças de roupa que tinham valor sentimental, como o vestido que usei no casamento da Patrícia. Foi então que me lembrei de algo crucial: o cofre no banco. Quando meu marido faleceu, segui seu conselho e guardei todos os documentos importantes em um cofre na agência do Banco do Brasil, onde mantinha minha conta há décadas. Lá estavam as notas fiscais de todos os eletrodomésticos, móveis e objetos de valor que haviam comprado ao longo dos anos. Meus filhos não sabiam da existência desse cofre. Na verdade, poucos sabiam. Era meu segredo, minha precaução para situações de emergência. Nunca imaginei que essa emergência seria uma traição dos meus próprios filhos. Peguei meu celular e liguei para minha vizinha, Dona Neuza, uma senhora de 72 anos que morava no apartamento ao lado. Ela sempre foi discreta, mas atenciosa, e frequentemente conversávamos no corredor sobre amenidades da vida cotidiana. Neuza é a Marlene. Você está em casa? Marlene, que bom ouvir sua voz. Como foi no hospital? Está tudo bem? Neuza, posso ir aí? Preciso conversar com você sobre algo muito sério. Claro, querida, pode vir agora mesmo. Saí do meu apartamento vazio e bati na porta ao lado. Dona Neuza me recebeu com um abraço caloroso, mas logo notou minha expressão perturbada. Meu Deus, Marlene, você está pálida. O que aconteceu? Sentamos em sua sala aconchegante, decorada com móveis antigos e plantas bem cuidadas. O contraste com meu apartamento saqueado era gritante. Contei a ela toda a situação: a internação, o abandono dos filhos e agora o roubo de todos os meus pertences. Neuza, você viu alguma movimentação estranha aqui no prédio durante a semana que estive fora? Ela hesitou por um momento, como se estivesse tentando decidir se deveria me contar algo. Marlene, eu vi sim. Achei estranho na época, mas não quis ser intrometida. Seus filhos estiveram aqui vários dias, sempre com caminhões de mudança. Pensei que talvez você estivesse se mudando ou renovando a casa. Que dias exatamente? Começou na quinta-feira, 2 dias depois que você foi internada. Vieram com um caminhão grande e vários homens. Ficaram quase o dia todo carregando coisas. Depois voltaram na sexta, no sábado e até no domingo. Meu sangue gelou. Eles haviam planejado tudo meticulosamente, começando o saque apenas 2 dias após minha internação, quando ainda tinham certeza de que eu estaria no hospital por vários dias. Neuza,
Você conhece alguém que entenda de computadores e redes sociais? Preciso investigar uma coisa. Minha neta Amanda entende muito disso. Ela tem 25 anos e trabalha com marketing digital. Quer que eu ligue para ela? Por favor, preciso muito da ajuda dela. Amanda chegou em menos de 1 hora. Era uma jovem inteligente e enérgica, com cabelos coloridos e uma atitude determinada, que me lembrou de mim mesma quando era mais nova. Expliquei a situação para ela, omitindo alguns detalhes mais dolorosos. Dona Marlene, vou ajudá-la a investigar isso. Primeiro, vamos procurar se seus filhos estão vendendo seus móveis online. É muito comum pessoas usarem redes sociais e sites de venda para se desfazer rapidamente de itens roubados. Amanda abriu seu laptop e começou a digitar rapidamente. Em poucos minutos encontrou perfis dos meus 3 filhos no Facebook e Instagram. Olha só isso, disse ela, virando a tela para que eu pudesse ver. Seu filho Marcelo postou várias fotos de móveis à venda no grupo Vende-se Campinas. E olha a data, postou ontem à noite. Meu coração disparou quando vi as fotos. Era meu sofá, minha mesa de jantar, meu guarda-roupa. Itens que eu havia comprado com tanto carinho que faziam parte da história da nossa família, sendo vendidos como se fossem objetos descartáveis. E a Patrícia também, continuou Amanda. Ela está vendendo eletrodomésticos no Mercado Livre. Olha aqui. Geladeira seminova, fogão em excelente estado, micro-ondas pouco usado. São os seus? Reconheci imediatamente cada item nas fotos. A geladeira que havia comprado 2 anos atrás, o fogão que era meu orgulho na cozinha, o micro-ondas que Gustavo me deu de presente no Dia das Mães. E o Gustavo está vendendo objetos menores no Facebook Marketplace. Olha, quadros decorativos, louças finas, objetos de decoração vintage. Ver meus pertences sendo anunciados daquela forma, como mercadoria comum, foi como receber uma punhalada. Mas também me deu algo valioso, evidências concretas do crime que haviam cometido. Amanda, você pode salvar todas essas imagens? Preciso de provas. Claro, vou fazer capturas de tela de tudo e salvar os links. Também vou verificar se já venderam alguma coisa para ter histórico das transações. Enquanto Amanda trabalhava, liguei para o Banco do Brasil para agendar uma visita ao meu cofre. Precisava reunir toda a documentação que comprovasse a propriedade dos itens roubados. Dona Marlene, consegui muita coisa aqui, disse Amanda após 1 hora de investigação digital. Seus filhos são bem descuidados. Estão usando os nomes reais, postando de contas pessoais e até mencionaram em alguns comentários que os itens vieram de herança da família. Isso pode ser usado contra eles. Amanda, você tem contatos de advogados. Preciso de orientação jurídica. Tenho sim, minha prima é advogada criminalista. Doutora Marina, posso ligar para ela agora? Em 15 minutos, doutora Marina chegou ao apartamento de Dona Neuza. Era uma mulher de cerca de 40 anos, séria e competente, que ouviu minha história com atenção profissional. Dona Marlene, o que seus filhos fizeram caracteriza furto qualificado, apropriação indébita, e dependendo do valor dos bens, pode até ser considerado estelionato. Temos evidências digitais sólidas e, pelo que entendi, a senhora tem documentação que comprova a propriedade dos bens. Doutora, o que posso fazer? Primeiro, vamos registrar um boletim de ocorrência detalhado. Depois, com as evidências que Amanda coletou e os documentos do cofre, podemos entrar com uma ação de restituição dos bens e danos morais. Também posso pedir uma medida judicial para que parem de vender seus pertences imediatamente. E quanto às chances de sucesso? Considerando as evidências que temos, as chances são excelentes. O crime está documentado nas próprias redes sociais deles. Na tarde daquele mesmo dia, fomos à delegacia. O delegado, Dr. Roberto Silva, ficou visivelmente indignado ao ouvir minha história. Dona Marlene, infelizmente casos como este não são raros. Filhos que se aproveitam da vulnerabilidade dos pais idosos, mas raramente vejo evidências tão claras quanto estas. Registramos o boletim de ocorrência com todos os detalhes. Amanda havia preparado um dossiê completo com capturas de tela, links e até conversas que havia conseguido capturar dos comentários nas vendas. No dia seguinte, fomos ao banco. Abrir aquele cofre foi uma experiência emocional intensa. Lá estavam décadas da minha vida organizadamente documentadas. Notas fiscais, garantias,
fotos dos itens quando foram comprados, até mesmo recibos de reformas e manutenções. Meu marido sempre dizia que papelada importante nunca se joga fora. Comentei com doutora Marina enquanto organizávamos os documentos. Nunca pensei que isso seria para me defender dos meus próprios filhos. Com toda a documentação em mãos, doutora Marina entrou com uma ação judicial. Conseguiu uma liminar que obrigava meus filhos a pararem imediatamente de vender meus pertences e a devolverem tudo o que já haviam vendido. Mas eu queria mais do que apenas recuperar meus bens. Queria que eles entendessem a gravidade do que haviam feito. Foi então que descobri algo que mudaria completamente o jogo. Ao revisar meus documentos bancários, percebi que o apartamento onde morávamos ainda não estava completamente quitado. Havia um saldo devedor do financiamento habitacional que meus filhos desconheciam. Na mente deles, o apartamento era um bem livre e quitado que herdariam quando eu morresse. Além disso, descobri que eu tinha um seguro de vida substancial, também do conhecimento deles, que os beneficiava em caso da minha morte. Foi nesse momento que compreendi a extensão da crueldade deles. Não tinham apenas me roubado, tinham feito isso acreditando que eu morreria no hospital e eles ficariam com tudo. Marina, posso cancelar esse seguro de vida e alterar meu testamento? Claro, é um direito seu como titular da apólice e proprietária dos bens. Foi assim que tomei a decisão mais importante da minha vida. Cancelei o seguro de vida que os beneficiava e marquei uma reunião com meu advogado para alterar completamente meu testamento. No cartório, na presença de testemunhas, deixei todos os meus bens para a Instituição Santa Clara, uma organização que cuida de idosos abandonados em Campinas. Era uma instituição que eu conhecia há anos e que fazia um trabalho admirável com pessoas que, como eu, haviam sido rejeitadas por suas famílias. 3 dias depois da ação judicial, recebi a primeira ligação de Marcelo em semanas. Mãe, precisamos conversar. Aconteceu um mal-entendido. Sua voz estava diferente. Não mais a frieza dos últimos tempos, mas uma preocupação evidente. Mal-entendido, Marcelo? Encontrar minha casa completamente saqueada e um bilhete assinado por vocês foi um mal-entendido? Mãe, não foi bem assim. A gente pensou que você não ia... que talvez fosse melhor. Que eu não ia o quê, Marcelo? Que eu ia morrer no hospital e vocês poderiam dividir meus bens sem problemas? O silêncio do outro lado da linha confirmou minha suspeita. Mãe, a gente pode resolver isso. Vou devolver tudo. Marcelo, vocês vão devolver tudo mesmo, porque a justiça vai obrigar vocês. E vão pagar multa, custas judiciais e indenização por danos morais. Como assim? Meu advogado já entrou com a ação. Vocês têm 1 semana para devolver tudo ou serão presos por furto qualificado. Desliguei o telefone sentindo uma satisfação que há muito tempo não experimentava. Era a primeira vez em semanas que eu tinha o controle da situação. Patrícia ligou no dia seguinte, chorando e implorando perdão. Gustavo apareceu na minha porta 2 dias depois, com o rabo entre as pernas, tentando explicar que havia sido influenciado pelos irmãos mais velhos. Mas era tarde demais. A confiança havia sido quebrada de uma forma irreparável. Mais do que isso, eu havia descoberto quem realmente eram meus filhos quando pensavam que ninguém estava olhando. Em 1 semana, através de decisão judicial, todos os meus pertences foram devolvidos. A casa voltou a ter móveis, eletrodomésticos, objetos pessoais. Mas eu já não era a mesma pessoa que havia sido internada no hospital 3 semanas antes. Eu havia aprendido lições valiosas sobre traição, sobre família verdadeira e principalmente sobre minha própria força. Descobri que uma mulher de 68 anos, trabalhando com determinação e inteligência, podia dar uma lição em 3 adultos que pensavam poder se aproveitar da sua vulnerabilidade. Mas a verdadeira vingança ainda estava por vir. E meus filhos não faziam ideia do que os aguardava. Com meus pertences devolvidos e a casa reorganizada, comecei a segunda fase do meu plano. Meus filhos achavam que tudo havia voltado ao normal, que eu havia sido apenas uma senhora assustada que teve sorte de recuperar suas coisas. Não faziam ideia de que a verdadeira tempestade estava apenas começando. Doutora Marina havia me alertado sobre algo importante durante nosso processo. Meus filhos poderiam tentar uma reconciliação forçada
para evitar as consequências legais do que haviam feito. Era exatamente isso que estava acontecendo. As ligações carinhosas, os pedidos de desculpa, as promessas de mudança, tudo fazia parte de uma estratégia desesperada. 3 semanas após a devolução dos móveis, Marcelo apareceu na minha porta com um buquê de flores e uma expressão contrita que não me convenceu nem por um segundo. Mãe, podemos conversar? Trouxe suas flores favoritas, aquelas margaridas brancas que você sempre gostou. Permiti que entrasse, curiosa para ver até onde ele iria com aquela encenação. Sentamos na sala, a mesma sala que ele havia ajudado a esvaziar semanas antes. Mãe, eu sei que erramos. Erramos feio, mas a gente estava desesperado, achando que você não ia resistir, que seria melhor preservar suas coisas do que deixar que desconhecidos ficassem com elas. Marcelo, parem com essa farsa. Vocês não estavam preservando nada. Estavam vendendo meus pertences na internet. Vi as postagens. Ele ficou vermelho, claramente não esperando que eu soubesse disso. Como você soube? Não importa como soube. O que importa é que agora sei exatamente quem vocês são quando acham que ninguém está vendo. Mãe, a gente pode recomeçar. Posso vir te visitar toda semana. Podemos voltar a ter aqueles almoços de domingo que você sempre gostou. Olhei para aquele homem de 45 anos, meu primogênito, tentando manipular-me com falsas promessas. Era patético e triste ao mesmo tempo. Marcelo, você realmente acha que depois do que fizeram eu vou acreditar em alguma palavra que sair da sua boca? Ele tentou mais algumas abordagens, apelando para memórias da infância, para o amor maternal, para a importância da família. Quando percebeu que nada estava funcionando, sua máscara caiu. Mãe, a senhora está sendo muito radical. Foi só um mal-entendido. Não precisa transformar isso numa guerra. Guerra? Marcelo, vocês que declararam guerra quando decidiram me roubar enquanto eu estava doente e abandonada no hospital. Eu só estou me defendendo. 2 semanas depois, foi a vez de Patrícia tentar sua abordagem. Chegou chorando, com uma performance digna de novela mexicana. Mamãe, eu não durmo direito desde que isso aconteceu. Tenho pesadelos todas as noites. Sei que decepcionei você, mas sou sua filha. Você me perdoa qualquer coisa, não é? Era inacreditável como ela realmente pensava que algumas lágrimas crocodilas resolveriam décadas de vida dedicada que haviam pisoteado em uma semana. Patrícia, você tem pesadelos? Imagina eu, que descobri que criei filhos capazes de me roubar na primeira oportunidade. Mamãe, não fala assim. A gente só estava confuso, com medo de te perder. Medo de me perder ou medo de perder a herança? Ela não soube responder. Gustavo, o caçula, demorou mais para aparecer. Quando finalmente veio, trouxe a esposa e os 2 filhos pequenos. Era claramente uma tentativa de usar as crianças para amolecer meu coração. Vó Cida, disse minha netinha de 6 anos. O papai disse que você está brava com ele. Você não vai mais me dar docinhos? Aquilo quase me quebrou. As crianças não tinham culpa dos pais que tinham. Abracei minha neta e meu neto, mas mantive minha postura firme com Gustavo. As crianças são sempre bem-vindas aqui, mas você e seus irmãos não são mais. Mãe, não misture as crianças nisso. Elas precisam da avó. Precisavam de um pai honesto também. Mas não foi isso que conseguiram, foi? Durante esses encontros forçados, fui coletando mais informações sobre a situação financeira de cada um deles. Descobri que Marcelo havia usado parte do dinheiro das vendas dos meus móveis para quitar dívidas de cartão de crédito. Patrícia havia investido em ações sem garantia de retorno. Gustavo havia comprado um carro mais caro do que podia pagar. Todos estavam com problemas financeiros e haviam visto minha suposta morte como uma solução para seus problemas pessoais. Isso tornava tudo ainda mais revoltante. Foi durante uma dessas investigações que descobri algo que mudou completamente meu plano de vingança. Amanda, que havia se tornado uma aliada preciosa, descobriu através de suas pesquisas online que meus filhos haviam criado um grupo de WhatsApp chamado Operação Casa da Mãe. Dona Marlene conseguia acesso a algumas conversas antigas deles através de capturas de tela que pessoas compartilharam. O que encontrei é chocante. Amanda me mostrou prints de conversas que datavam de meses antes da minha internação. Eles vinham planejando há muito tempo se apropriar dos meus bens.
A internação apenas acelerou os planos. Olha esta mensagem do Marcelo. Se ela morrer no hospital, a gente evita o processo de inventário complicado. Podemos limpar a casa antes que alguém pergunte alguma coisa. E esta da Patrícia. Já pesquisei os preços dos móveis dela. Dá para tirar uns 50 mil fácil. E o Gustavo. Combinado então. Se ela não sair do hospital, a gente divide tudo em 3 partes iguais. Ler aquelas mensagens foi como receber um diagnóstico terminal. Não era apenas ganância. Era uma frieza calculista que planejava lucrar com minha morte. Eles não estavam esperando que eu morresse. Estavam torcendo para isso. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria não apenas minha vida, mas o futuro de todos eles. Liguei para Dr. Ricardo Montanha, um investigador particular que doutora Marina havia me recomendado. Precisava de uma investigação completa sobre a situação financeira dos meus filhos. Doutor, Ricardo, quero que investigue minhas próprias crianças. Preciso saber exatamente em que situação eles estão financeiramente. Quais são suas dívidas, seus bens, tudo. Em 2 semanas, o relatório estava pronto. Era ainda pior do que eu imaginava. Marcelo devia quase R$200 mil entre financiamentos e cartões de crédito. Patrícia havia feito investimentos desastrosos que a deixaram com dívidas no banco. Gustavo estava com o nome sujo no SPC e enfrentava processo de execução fiscal. Todos os 3 estavam falidos e haviam visto minha herança como a solução para seus problemas financeiros. Foi então que arquitetei minha vingança definitiva. Primeiro, contraí os serviços de uma empresa de mudanças e me mudei para uma casa menor em outro bairro de Campinas. Uma casa simples, mas confortável, onde eu pudesse recomeçar minha vida longe de todas aquelas memórias dolorosas. Segundo, finalizei a alteração do meu testamento, deixando tudo para a instituição Santa Clara. Mas não parei por aí. Deixei instruções específicas de que, quando eu morresse, a instituição deveria publicar uma carta aberta nos jornais de Campinas, explicando por que eu havia deserdado meus filhos. Terceiro, e mais importante, descobri que o apartamento da Rua das Paineiras ainda tinha um saldo devedor significativo no financiamento. Meus filhos não sabiam disso. Na cabeça deles, o apartamento estava quitado e seria herança líquida. Foi aí que tive a ideia mais brilhante da minha vida. Procurei o gerente do banco e expliquei minha situação. Pedi para antecipar todas as parcelas restantes do financiamento, quitando completamente a dívida. Com isso, o apartamento ficou livre de qualquer ônus. Mas então, fiz algo que meus filhos jamais esperariam. Doei o apartamento ainda em vida para a instituição Santa Clara. Quando os papéis da doação foram registrados em cartório, liguei para os 3 e pedi que viessem ao apartamento para uma conversa importante. Disse que havia tomado decisões sobre meu futuro e precisava comunicá-las pessoalmente. Eles chegaram juntos, provavelmente achando que eu ia perdoá-los e que tudo voltaria ao normal. Sentaram-se na sala, onde haviam planejado meu roubo, esperando por minhas palavras. Filhos, durante essas semanas pensei muito sobre família, sobre amor, sobre reciprocidade. Cheguei a algumas conclusões importantes. Eles me ouviram com atenção, esperando o perdão maternal. Primeiro, descobri que vocês planejaram me roubar meses antes da minha internação. Tenho provas das conversas de WhatsApp de vocês. As expressões deles mudaram instantaneamente. Segundo, descobri que vocês estão todos falidos financeiramente e viam minha morte como solução para seus problemas pessoais. Marcelo tentou interromper, mas continuei. Terceiro, descobri que vocês não me amam. Vocês amam o que eu represento em termos financeiros. Mãe, não é assim, começou Patrícia. Por isso tomei algumas decisões. Primeiro, mudei completamente meu testamento. Vocês não herdarão um centavo meu. Gustavo se levantou nervoso. Segundo, este apartamento que vocês achavam que herdariam, eu doei hoje de manhã para a instituição Santa Clara. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E terceiro, o seguro de vida que me beneficiava vocês, eu cancelei semana passada. Marcelo ficou vermelho de raiva. Mãe, a senhora não pode fazer isso, somos seus filhos. Filhos? Filhos não roubam a mãe. Filhos não planejam lucrar com a morte da mãe. Filhos não abandonam a mãe doente no hospital. Patrícia começou a chorar, mas desta vez eram lágrimas reais de desespero. Mamãe, a gente pode mudar.
A gente pode ser diferentes. Patrícia, vocês tiveram décadas para serem diferentes. Escolheram ser o que são quando achavam que eu nunca descobriria. Gustavo, sempre o mais explosivo, perdeu a compostura. A senhora está sendo injusta. A gente cometeu um erro, mas isso não justifica nos deserdar. Um erro. Vocês planejaram me roubar durante meses, executaram o plano enquanto eu estava vulnerável no hospital, me abandonaram quando mais precisava de vocês e chamam isso de um erro. Levantei-me da cadeira com uma dignidade que não sabia que possuía. A partir de hoje, considerem que não tem mais mãe. Assim como eu não tenho mais filhos. Eles saíram do apartamento aos berros, fazendo ameaças, prometendo processar-me, jurando que não ia ficar assim. Mas eu sabia que não havia nada que pudessem fazer. Todas as minhas decisões foram tomadas dentro da legalidade, com assessoria jurídica competente. Nos meses seguintes, tentaram várias abordagens. Mandaram advogados, acionaram parentes distantes para interceder, chegaram até a tentar chantagear-me com o acesso aos netos. Mas minha decisão estava tomada. Mudei-me para minha nova casa e comecei uma vida completamente diferente. Conheci outros idosos na vizinhança, fiz amizades genuínas, me envolvi em trabalho voluntário na própria instituição Santa Clara. Descobri que família não é apenas sangue. Família são as pessoas que escolhem estar ao seu lado nos momentos difíceis, que demonstram amor através de ações, não apenas palavras. A enfermeira Cláudia tornou-se uma amiga querida. O motorista Jorge, que me trouxe do hospital naquele dia fatídico, passou a me visitar regularmente com a esposa. Amanda, a neta da dona Neuza, tornou-se como uma neta para mim. 6 meses após a doação do apartamento, recebi uma visita inesperada. Era a diretora da instituição Santa Clara, Dorita Helena, que veio me agradecer pessoalmente. Dona Marlene, sua doação permitiu que transformássemos o apartamento em uma casa de acolhimento para idosos que passaram por situações similares à sua. Já temos 5 pessoas vivendo lá, pessoas que foram abandonadas por suas famílias. Dona Helena não tem como me deixar mais feliz saber que aquele lugar, que foi palco da minha maior decepção, agora abriga pessoas que precisam de carinho. Isso cura minha alma. E há algo mais. Suas instruções sobre a carta explicando sua decisão, depois que for publicada, queremos criar o Projeto Marlene, um programa de apoio jurídico para idosos vítimas de abandono familiar. Naquele momento compreendi que minha dor havia se transformado em propósito. A traição dos meus filhos, por mais dolorosa que tenha sido, me levou a descobrir uma força interior que eu não sabia que possuía e me conectou com pessoas que realmente valorizam o que tenho a oferecer. Meus filhos pensavam que estavam tirando tudo de mim, mas na verdade me deram o maior presente da minha vida, a liberdade de escolher minha própria família e o conhecimento do meu verdadeiro valor como pessoa. Hoje, aos 69 anos, vivo rodeada de amor genuíno, contribuindo para causas que importam e com a consciência tranquila de que fiz a coisa certa. A vingança mais doce não foi prejudicá-los, mas construir uma vida plena sem eles. Chegamos ao final da minha história e sei que muitos de vocês devem estar se perguntando se valeu a pena passar por tudo isso, se as decisões que tomei foram corretas, se não fui muito dura com meus filhos. É natural que questionem, porque família é um tema que mexe profundamente com todos nós. Quero que entendam uma coisa: contar esta história não foi fácil para mim. Reviver cada momento, desde aquela manhã quando as dores no peito começaram, até o dia em que descobri a verdadeira natureza dos meus filhos, foi como abrir feridas que ainda estão cicatrizando. Mas decidi compartilhar, porque acredito que minha experiência pode ajudar outras pessoas que talvez estejam passando por situações similares. Durante aqueles 7 dias no hospital, sozinha e abandonada, aprendi lições que jamais esquecerei. A primeira e mais dolorosa foi descobrir que amor incondicional pode ser unilateral. Durante anos acreditei que o amor que sentia pelos meus filhos era correspondido na mesma intensidade, que os sacrifícios que fiz por eles criaram laços inquebráveis. A realidade me mostrou que havia construído uma ilusão baseada mais nos meus desejos do que nos fatos. A segunda lição foi sobre resiliência. Aos 68 anos,
quando a maioria das pessoas da minha idade já se acomodou em suas rotinas e aceita passivamente o que a vida oferece, descobri que ainda tinha força para lutar, para me reinventar, para buscar justiça. Muitas vezes subestimamos nossa própria capacidade de superação, especialmente quando nos sentimos vulneráveis ou desamparados. A terceira lição, talvez a mais importante, foi sobre o verdadeiro significado de família. Família não é apenas genética ou laços de sangue. Família são as pessoas que escolhem estar ao nosso lado quando precisamos, que demonstram amor através de ações concretas, não apenas palavras vazias. A enfermeira Cláudia, que cuidou de mim com carinho genuíno durante minha internação, mostrou mais amor maternal do que meus próprios filhos durante toda aquela semana. O motorista Jorge, um completo estranho que me trouxe do hospital e se preocupou com meu bem-estar, demonstrou mais consideração do que as pessoas que carreguei no ventre e criei com todo o meu amor. Amanda, a neta da minha vizinha, que me ajudou a descobrir a verdade sobre o roubo dos meus pertences, tornou-se mais próxima de mim do que minha própria filha. Quando descobri minha casa saqueada e li aquele bilhete cruel assinado pelos filhos queridos, senti uma dor que não conseguiria descrever adequadamente. Não era apenas a perda material, embora cada objeto roubado representasse memórias e momentos importantes da minha vida. Era a compreensão brutal de que as pessoas em quem mais confiava no mundo haviam deliberadamente me traído no momento em que eu estava mais frágil. Mas vocês sabem o que descobri? Que a dor da traição, por mais intensa que seja, pode se transformar em força quando decidimos não nos deixar vencer por ela. Cada lágrima que derramei naquele chão frio da cozinha vazia se transformou em determinação para buscar justiça. Cada noite de insônia pensando na crueldade dos meus filhos se transformou em planejamento estratégico para recuperar minha dignidade. A vingança que executei não foi movida apenas por raiva, embora reconheça que a raiva estava presente. Foi movida pela necessidade de mostrar que uma mulher de 68 anos não é uma vítima indefesa que aceita qualquer humilhação. Foi movida pelo desejo de provar que conhecimento, experiência e determinação podem vencer ganância e crueldade. Cancelar o seguro de vida que os beneficiava, alterar meu testamento deixando tudo para a instituição de caridade, doar o apartamento que eles achavam que herdariam, cada uma dessas decisões foi cuidadosamente planejada e executada. Não foi um ato impulsivo de uma senhora magoada. Foi uma estratégia calculada de uma mulher que aprendeu durante 40 anos no serviço público como usar as leis e regulamentações a seu favor. A reação deles quando descobriram que não herdariam nada foi reveladora. Não demonstraram arrependimento genuíno pelo que haviam feito comigo. Demonstraram desespero pela perda financeira que isso representava. Confirmaram mais uma vez que meu valor para eles sempre foi monetário, nunca emocional. Algumas pessoas podem pensar que fui cruel ao deserdar meus próprios filhos. Mas pergunto, seria menos cruel permitir que continuassem me vendo apenas como uma fonte de dinheiro? Seria menos cruel fingir que nada havia acontecido e continuar mantendo relacionamentos baseados em falsidade? Acredito que dar a eles as consequências reais dos seus atos foi, na verdade, um favor. Talvez agora aprendam a valorizar as pessoas pelas relações genuínas, não pelo que podem obter delas. Minha nova vida aos 69 anos é infinitamente mais rica do que era antes. Moro numa casa menor, mas está sempre cheia de visitas de pessoas que realmente se importam comigo. Tenho menos dinheiro para gastar, mas muito mais paz de espírito. Não tenho mais a ilusão de uma família unida, mas tenho relacionamentos autênticos baseados em respeito mútuo e carinho verdadeiro. O trabalho voluntário na Instituição Santa Clara me deu um propósito que não tinha quando vivia apenas para servir meus filhos. Ajudar outros idosos que passaram por situações similares à minha me mostrou que não sou única, que abandono familiar é uma realidade mais comum do que imaginamos. Isso não diminui a dor individual de cada caso, mas oferece a força que vem da comunidade e do entendimento mútuo. Vocês sabem o que mais me orgulha de toda esta história? O fato de ter provado para mim mesma que é possível recomeçar aos 68 anos, que idade não é sinônimo de resignação,
que experiência e sabedoria podem ser armas poderosas quando usadas corretamente. Quantas pessoas da minha idade simplesmente aceitariam passivamente uma situação como esta, achando que não há mais nada a fazer? Durante minha internação, observei outras pacientes idosas visitadas diariamente por famílias carinhosas e senti inveja. Hoje compreendo que prefiro não ter visitas a ter visitas falsas, motivadas apenas por interesse financeiro. Prefiro a solidão honesta à companhia hipócrita. Esta experiência também me ensinou sobre a importância da documentação e da preparação. Se não tivesse guardado todas as notas fiscais dos meus pertences no cofre do banco, jamais teria conseguido provar legalmente que os itens eram meus. Se não tivesse aprendido sobre leis e regulamentações durante meus anos de trabalho, não saberia como usar o sistema legal a meu favor. Para vocês que estão assistindo e talvez passando por situações similares com familiares, quero deixar alguns conselhos práticos. Primeiro, documentem tudo. Guardem notas fiscais, façam registros por escrito de conversas importantes. Mantenham seus documentos organizados e seguros. Segundo, busquem ajuda profissional quando necessário. Advogados, psicólogos, assistentes sociais. Existem profissionais capacitados para auxiliar em situações de conflito familiar. Terceiro, e talvez mais importante, não tenham medo de tomar decisões difíceis quando estas se tornarem necessárias. A culpa materna ou paterna pode nos paralisar, mas às vezes o amor verdadeiro exige que estabeleçamos limites firmes, mesmo que isso cause dor temporária. Minha história não termina com uma reconciliação familiar, porque isso seria desonesto com a realidade. Alguns relacionamentos não podem ser reparados quando a confiança é quebrada de forma tão fundamental. E está tudo bem aceitar isso. Não somos obrigados a manter vínculos tóxicos só porque são familiares. Hoje, quando acordo na minha casa nova, rodeada de plantas que cuido com carinho, livros que leio com prazer e fotografias de pessoas que realmente me amam, sinto uma gratidão profunda. Gratidão não pelos anos que perdi iludida sobre meus filhos, mas pelos anos que ainda tenho para viver autenticamente. A instituição que foi beneficiada com minha herança já está usando os recursos para ajudar outros idosos. O apartamento onde fui traída agora abriga pessoas que precisam de acolhimento. Minha dor se transformou em propósito. Minha decepção se transformou em ação positiva para outros. Se você chegou até aqui comigo nesta jornada, peço que se inscreva no canal Vovó Lembrou. Este espaço não é apenas para contar histórias, mas para criar uma comunidade de pessoas que entendem que a vida continua depois das decepções, que é possível encontrar força, mesmo nos momentos mais difíceis. Deixem seus comentários contando suas próprias experiências, suas reflexões sobre esta história, suas palavras de apoio para outros que possam estar passando por situações similares. Cada comentário é importante. Cada palavra de encorajamento pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Curtam este vídeo se a história tocou vocês de alguma forma. O like é uma forma de mostrar que histórias reais, mesmo quando dolorosas, merecem ser contadas e ouvidas. É uma forma de dizer que a experiência de pessoas como eu tem valor. Assistam nossos outros vídeos no canal. Cada história compartilhada aqui representa a vida real de alguém que decidiu ser corajoso o suficiente para dividir suas experiências com vocês. Essas histórias merecem ser ouvidas. Essas vozes merecem ser amplificadas. Se vocês puderem nos ajudar, através do Valeu Demais, nossa forma de doação, ficaria muito grata. Produzir esses vídeos diariamente tem custos reais: equipamentos, edição, tempo dedicado à pesquisa e roteirização. Cada contribuição, por menor que seja, nos ajuda a manter este trabalho e trazer mais histórias importantes para vocês. Não estou pedindo ajuda financeira por necessidade pessoal. Estou pedindo porque acredito que este canal serve a um propósito maior: dar voz às experiências de pessoas como eu, criar conexões entre pessoas que se sentem isoladas, oferecer esperança para quem acha que não há saída para seus problemas familiares. Cada real doado através do Valeu Demais é um voto de confiança no nosso trabalho, um reconhecimento de que estas histórias importam, uma forma de garantir que possamos continuar trazendo conteúdo diário para vocês.
não é apenas uma doação. É um investimento numa comunidade de pessoas que acreditam no poder das histórias reais para transformar vidas. Comentem também me dizendo de onde vocês são. Quero saber quantas pessoas ao redor do Brasil estão nos assistindo, quantas histórias similares existem em quantas cidades diferentes. Suas palavras nos comentários não apenas alimentam nossa alma, mas também ajudam o algoritmo do YouTube a mostrar nosso conteúdo para mais pessoas que possam se beneficiar dessas histórias. Obrigada por terem permanecido comigo até o final desta jornada dolorosa, mas transformadora. Lembrem-se, não importa a idade que vocês tenham, nunca é tarde demais para recomeçar, para buscar justiça, para escolher viver com dignidade. A vida pode nos surpreender com traições inesperadas, mas também pode nos surpreender com nossa própria força interior. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus e lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam